aonde é o lugar onde se deve adorar a Deus? Aonde é esse lugar? Eu queria convidar os irmãos para abrir lá em João 4, Evangelho de João, capítulo 4, do verso 19 até o 24. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Eu tenho uma novidade para vocês. Tenho uma notícia. Este lugar físico não é a casa de Deus. Este lugar não é a casa de Deus. E a Bíblia afirma isso, e nós vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito ao longo dessa mensagem. E como sempre, eu sempre digo isso, se depois que eu terminar aqui, algum irmão quiser conversar melhor, ou algum irmão não concordar, eu dou livre acesso, irmãos. Eu não sou dono da verdade, eu não sou infalível. Se os irmãos quiserem conversar mais sobre esse tema, se os irmãos discordarem, eu estou aberto, os irmãos podem conversar comigo, amém? Mas este lugar não é a casa de Deus. Existem alguns perigos da gente dizer que existe um lugar onde é a casa de Deus. Existem alguns perigos em a gente fazer isso. Um deles é a gente adorar a Deus somente quando a gente está nesse lugar que a gente definiu como casa de Deus. E isso é uma regressão, se a gente for pensar, porque os deuses tribais, os deuses dos povos antigos exigiam adoração em um lugar específico. Quando ia iniciar a colheita, a época da colheita, as tribos iam lá e faziam os rituais para que aqueles deuses abençoassem a sua colheita. Quando chegava a época de reprodução dos animais, era um outro ritual, e eles se reuniam naquele lugar para que aqueles deuses abençoassem a cria dos animais. E assim em todas as fases da vida daquela tribo. Se nós cristãos nos comportarmos dessa maneira, a gente vai estar se comportando igual às tribos de milênios atrás. Então, isso gera uma superficialidade no nosso relacionamento com Deus. Eu só vou me relacionar com Deus quando eu estiver naquele lugar, porque lá é a casa dele. A minha casa não é a casa de Deus, aquele templo é a casa de Deus. O meu trabalho não é casa de Deus. Aquele templo é a casa de Deus. Eu só vou ser crente quando eu estiver na casa de Deus. Isso gera uma superficialidade no nosso relacionamento com Deus. Outro perigo é o misticismo que isso pode gerar, de achar que o lugar onde os crentes se reúnem tem algum poder, de achar que essas paredes aqui têm alguma unção especial. A Bíblia não afirma isso. Este lugar aqui, ele só é santo enquanto nós estamos aqui, porque nós somos filhos de Deus. Então, o que faz esse lugar santo são as pessoas que frequentam. É o motivo da reunião. Amém? Então nós não podemos crer que este lugar em si tem algum poder. Vocês já viram uma religião, desculpem os amados se tiver alguém dessa religião aqui, que quando passa em frente ao templo faz um sinal? Vocês já viram? Porque eles acreditam que aquele lugar tem alguma coisa especial. Mas a Bíblia não afirma isso. A Bíblia não afirma isso no Novo Testamento. Aí você vai me dizer assim, irmão, mas como que não tem o templo não é a casa de Deus? Os irmãos não precisam abrir. Lá no Salmo 122,
Versículo 11 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí, está na Bíblia, irmão. Irmãos, olha só. A gente tem que aprender a ler o Antigo e o Novo Testamento. Uma vez eu estava no táxi, e o taxista ele era crente, mas ele era da teologia da prosperidade. E aí eu não perdi a oportunidade, né? E fui debater com ele. E ele pegou a Bíblia, eu nem sei se eu já contei essa história aqui, mas ele pegou a Bíblia e começou a me mostrar um monte de página grifada, versículo, que ele tinha colocado que era promessa de Deus de riqueza. E aí eu falei assim, mas irmão, que promessa dessas aí está no Novo Testamento? Aí ele, não, mas está na Bíblia. Ué, então vamos rasgar a Bíblia? Irmãos, tem um negócio que os teólogos chamam de chave hermenêutica. A chave hermenêutica do Antigo Testamento é Jesus Cristo. A chave para o entendimento do Antigo Testamento é Jesus Cristo. Se você não olhar para o Antigo Testamento tendo em mente o ministério de Jesus, provavelmente você vai interpretar da maneira errada. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque no Antigo Testamento, a religião judaica tinha 3 pilares, que eram o templo, o sacerdócio e o sacrifício. O sistema religioso judaico girava em torno desses 3 pilares. Então, a gente tinha o templo, onde o sacerdote oferecia o sacrifício. Nós tínhamos o sacerdote, que ia até o templo oferecer o sacrifício. E nós tínhamos o sacrifício, que era oferecido pelo sacerdote no templo. Era assim que funcionava a religião judaica. E foi assim que Deus instituiu a religião judaica. Mas nós não estamos no sistema religioso judaico. Eu não preciso tocar um shofar aqui para vocês, para anunciar a presença de Deus ou conclamar os crentes para a guerra. Eu não preciso transportar uma réplica da Arca da Aliança, porque a nossa aliança é consumada na cruz de Cristo. O nosso chamado não é o shofar, é a voz do Espírito Santo no nosso coração. Nós estamos num sistema religioso diferente. Ele é baseado, ele tem a mesma visão do Antigo Testamento, mas é um sistema diferente. No Novo Testamento, como é que funciona isso? No Novo Testamento, os crentes são o templo. Você é o templo de Deus. Você é a casa de Deus. Jesus é o sumo sacerdote. É o sacerdote máximo. E cada crente é um sacerdote. A Epístola de Hebreus diz isso. Ela fala sobre o sacerdócio universal do crente. Todo cristão é um sacerdote. De maneira que o pastor expedito não tem mais poder por ser pastor. Ao contrário, ele é mais servo ainda. Quando ele aceitou ser pastor, foi isso que ele aceitou. Eu vou ser servo dos crentes. Ele não tem poder especial nenhum perante Deus. Vocês podem orar, porque vocês são sacerdotes de Deus. Todo crente, todo cristão é um sacerdote. E também existe sacrifício nesse sistema do Novo Testamento. Só que ele é único e suficiente para toda a eternidade, que é o sacrifício de Jesus. Então a gente não precisa mais sacrificar. Qualquer sacrifício que seja para alcançar a salvação. Você não precisa dar o seu dinheiro para alcançar a salvação. Você não precisa ajoelhar no milho para alcançar a salvação. Você não precisa jejuar para alcançar a salvação. Porque isso já foi conquistado por Jesus na cruz. Em 1 Coríntios 3,16, os irmãos não precisam abrir, depois, se os irmãos quiserem, eu passo os versículos que eu usei. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em Atos 17:24, Lucas, que escreveu Atos, ele diz assim: o Deus que fez o mundo, isso são palavras do apóstolo Paulo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, presta atenção, Deus que fez o mundo e tudo que nele há,
sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Meus amados, não adianta o camarada vir e reconstruir o templo de Salomão. Deus não vai habitar lá. Deus não. Quando Davi queria construir o templo, Deus já falou com ele assim: Davi, não seja ingênuo. Eu não caibo nessa caixa de cimento que você quer fazer. Deus, ele criou tudo isso. Como que nós, seres humanos, temos a empáfia de querer construir um lugar para que Deus vá morar lá dentro? Paredes não acondicionam Deus. Deus é maior que nós, é maior que qualquer construção que nós possamos fazer. E ele provou isso quando ele destruiu a Torre de Babel. Nós temos que ter em mente que o sistema do Novo Testamento mudou. Não é uma religião. Jesus não veio fundar a religião. Mas existe um sistema, existe uma lógica de tudo que aconteceu no Antigo Testamento. E isso a carta de Hebreus também diz, que eram sombras do que viria a acontecer. Tudo que nós temos no Antigo Testamento são sombras, são símbolos da obra perfeita que Jesus iria realizar e que já realizou. De modo que nós não precisamos repetir os rituais do Antigo Testamento. Nem tudo que está escrito na Bíblia foi escrito diretamente para os nossos dias. Nem tudo. Por exemplo, existe uma lei na Bíblia, uma lei mosaica, de que se um filho fosse incorrigível, fosse irremediável, peralta mesmo, aquele que não ouve o pai e a mãe, ninguém dá jeito nesse menino. Se existisse um menino assim, uma criança assim, na congregação de Israel, eles poderiam levar, o pai e a mãe poderiam levar a criança até o sacerdote, e aquela criança poderia ser apedrejada. Isso é para os nossos dias, amados? Não é. Até mesmo no Novo Testamento, quando Paulo fala que o cabelo da mulher é o seu orgulho, que a mulher deve deixar o cabelo comprido, isso não é para nós, amados. Naquela região onde Paulo disse aquilo, as prostitutas daquele lugar raspavam o cabelo. Então, se uma cristã aparecesse de cabelo raspado, talvez ela fosse confundida com uma prostituta. Então, era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo: mulheres deste lugar, não cortem o cabelo, senão vocês vão ficar parecidas com aquelas lá. E eles vão te confundir, eles vão te tratar mal. Sejam diferentes. Então, é por isso que hoje as irmãs podem usar o cabelo curto. Porque aquela instrução não foi para nós. Os irmãos estão entendendo? A mesma coisa quando o apóstolo Paulo disse que a mulher deveria estar calada na igreja. E tem igreja que é assim até hoje. A mulher não pode, depois que ela tem que perguntar para o marido em casa se ela não entendeu alguma coisa. Mas, amados, Paulo já era um progressista, porque no sistema judaico a mulher nem podia entrar nem no templo nem na sinagoga. A mulher não podia ler a lei. A mulher não podia ler os profetas, não podia ler a Bíblia. E na igreja primitiva, os apóstolos já permitiam a participação das mulheres. Só que a gente vai evoluindo, devagar, para um sistema religioso onde as mulheres não podiam nem pensar, nem ler as escrituras. As mulheres já estarem presentes no templo já era um grande avanço. Mas vamos voltar. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer sobre o Antigo e Novo Testamento? Amém. Não estou dizendo que o Antigo Testamento não é Bíblia, é sim. Mas é um documento histórico, um documento que mostra o agir de Deus ao longo do tempo, é um documento que mostra Deus escolhendo um povo para proclamar a salvação através de Jesus, porque Jesus era judeu. E é isso, o Antigo Testamento é isso. O Antigo Testamento, ele tem algumas regras que não são para nós hoje, de maneira nenhuma. Então, Jesus disse para aquela mulher, vocês conhecem essa passagem, né? Jesus vai até Samaria, aquela mulher vai por volta do meio-dia tirar água do poço e eles começam um diálogo.
E quando a mulher vê que Jesus é profeta, ela pergunta, olha, onde é que a gente deve adorar? Porque os meus antepassados dizem que a gente deve adorar nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que a gente deve adorar lá. Aonde é que a gente deve adorar a Deus? E aí Jesus fala algo que é interessante, porque Jesus ele dá sempre essas respostas que estão fora do padrão que a gente espera, né? A mulher queria saber onde, aqui ou ali. Jesus dá uma terceira. Jesus fala assim que a gente tem que adorar em espírito e em verdade. Como que é isso? Como que funciona a adoração a Deus em espírito e em verdade? Esses dias eu escrevi no Facebook que reduzir a adoração a Deus a um único momento musical, em um ritual semanal, é uma das artimanhas mais astutas do diabo. E depois eu corrigi, nem sei se isso foi artimanha do diabo, porque fomos nós que fizemos. A adoração a Deus não é um momento musical de um ritual semanal. Não é. A adoração a Deus é em espírito e em verdade, é em tudo que nós fazemos. A adoração em espírito e em verdade, ela é de dentro para fora. Ela começa lá dentro. Não adianta eu fingir que estou adorando a Deus. Eu posso até enganar os irmãos, mas não vai chegar a Deus essa adoração. A mulher queria saber um lugar, porque na cabeça dela, a adoração a Deus se dava em um lugar específico, em um lugar sagrado, em um lugar santificado para adoração a Deus. Mas Jesus, ele imprime uma nova lógica, ele diz assim, não é lugar, é atitude. O que Deus espera é uma atitude de adoração. Não importa onde você esteja, é uma atitude de adoração. E como é que funciona essa atitude de adoração? Sabe como é que funciona? Quando você acorda às 5 horas da manhã na segunda-feira para trabalhar e está exausto, está cansado, está, como o pessoal diz, está de bode, né? Está de bom humor. Mas você fala, não, eu vou adorar a Deus com o meu trabalho. Quando você está na escola assim, e o professor aplica uma prova e você tem a oportunidade de colar, porque cola é uma trapaça, né? Eu já colei muito na minha vida, mas é porque eu não tinha entendimento. Deus perdoa o tempo da nossa ignorância. Então os adolescentes aí, eu estou falando, então agora vocês já vão saber, né? Quando você cola, você está trapaceando. Então quando você está lá na escola, a professora vai aplicar uma prova e você fala assim, eu não vou colar, porque eu vou adorar a Deus aqui, fazendo essa prova. Quando você está numa fila e você tem a oportunidade de furar aquela fila, ninguém está vendo, ninguém vai perceber, mas você pensa assim, não, eu não vou furar essa fila, eu vou adorar a Deus com essa minha atitude aqui. Esses dias eu também escrevi no Facebook, agora escrevi no Facebook, me adiciona lá que vocês vão ficar vendo eu escrevendo lá. Eu escrevi assim, fazer a coisa certa é a sua própria recompensa. Irmãos, você não precisa ficar rico porque você está fazendo a coisa certa. Você não precisa que alguém aplauda você porque você está fazendo a coisa certa. Fazer a coisa certa é a recompensa para você mesmo. É você poder respirar fundo e pensar assim, aliviado, estou fazendo a coisa certa. É você deitar no travesseiro à noite e dormir de consciência tranquila, porque você não trapaceou ninguém, porque você não enganou ninguém, porque você não maltratou ninguém. Essa é a recompensa, amados. Eu, junto com o grupo do Departamento de Missões, nós frequentamos a Fundação Casa e a gente vê ali no rosto daqueles meninos de 15, 16, 14 anos que eles não têm paz. Eles não têm paz. Você olha e você percebe que eles não têm paz. Fazer a coisa certa é a própria recompensa. Fazer a coisa certa em qualquer situação é uma atitude de adoração a Deus. E é isso que ele quer dizer com adorar a Deus em verdade, em espírito e em verdade. Em qualquer lugar. Quando você está no trem assim, e aquele abençoado coloca o cotovelo nas suas costas assim, e você decide não falar nada. Não, eu vou adorar a Deus, eu não vou brigar. Ele está tão apertado quanto eu não vou. Quando você vê uma pessoa passando necessidade, um irmão passando necessidade, você vai lá e ajuda e abençoa o seu irmão. É uma atitude de adoração a Deus. Não é somente
ficar aqui em cima do púlpito, pregar, tocar, cantar. Não é o serviço religioso que nós fazemos que é a adoração a Deus. Eu gosto muito, talvez um dos livros que eu mais gosto da Bíblia toda é a Epístola do Apóstolo Tiago, que ele diz assim, que a única religião imaculada, pura, para com Deus é ajudar as viúvas e os órfãos em suas necessidades e não se contaminar com o sistema do mundo. Amados, não se contaminar com o sistema do mundo. O que o nosso mundo prega hoje? O nosso mundo prega que para você ser alguém, você precisa ter alguma coisa, não é isso? Quando você liga a sua televisão, o programa que você está assistindo diz que você precisa se parecer com aquela mulher, você precisa se parecer com aquele homem para você ser notado. Você precisa esticar o seu rosto até não sobrar mais marca nenhuma da sua história para você ser bonito. Você precisa ter um carro do ano importado com 1001 utilidades para você ser notado pelas mulheres. Não é isso que a televisão prega? Isso é só o programa. Aí quando para o programa e entra o comercial é pior ainda. Se você deixa o seu filho, criança, assistindo televisão na hora da manhã que passa os desenhos, presta atenção nos comerciais. É boneca, é carrinho, é computador, videogame, é tudo que eles têm que ter. E é isso que o comercial passa para eles. Se você não sabe por que teu filho te pede tanta coisa, assiste 1 hora de televisão junto com ele. Aí você vai descobrir por que ele te pede tanta coisa. Porque o sistema do mundo coloca nas nossas cabeças que nós somos insuficientes, que nós precisamos ter mais. Quando você compra aquilo que o comercial disse que você precisava ter, eles já lançam um outro. Agora você tem que ter esse aí já não vale mais. E sabe por que o comercial e os programas de televisão fazem isso? Porque é assim que a nossa economia funciona. O nosso sistema, ele é capitalista. O que quer dizer isso? Que o centro do nosso sistema é o capital. O que é capital? É o dinheiro. O centro da nossa vivência é o dinheiro. Então, se você parar de consumir, você enfraquece a economia. Se você enfraquecer a economia entra em colapso. Se a economia entrar em colapso, os governos entram em colapso. Se os governos entrarem em colapso, nós vamos entrar numa anarquia. Vai ter saque, vai ter assassinato, mais do que já tem, né? A gente acha que está tudo sob controle. Então, você vê como que está tudo em cima do consumo? A gente tem que consumir. Quando a gente para de consumir, o que o governo faz? Baixa a taxa de juros, que é para você ir lá na Casa Bahia fazer um carnê novo. Porque você precisa movimentar dinheiro. O nosso sistema aqui é movimentar dinheiro. E aí, você vai numa igreja de Jesus Cristo, em que o cara diz que se você não tem dinheiro, é porque você tem problema de fé. Esse sistema não é o sistema de Jesus. Porque se você vive em torno do dinheiro, você não está adorando a Deus em espírito e em verdade, no máximo você está adorando o mamon. O pessoal faz expo. Eu sei que alguns irmãos aqui foram, né? Expo cristão, mas eu particularmente sou contra. Porque o que eles fazem lá é comércio. Eles vendem terno que não amassa, a Bíblia com fundo preto, letra branca. O que eles estão interessados lá é em fazer girar a economia. A economia gospel. A verdade é essa. Você pode até ir se abençoar, você vai lá e conhece o artista que você admira, mas o objetivo de quem criou essa feira não é adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse sistema não está lá para isso. Então a gente deve fugir de um sistema, inclusive religioso, que diz que você precisa ter, você precisa consumir. Você sabe que banco não faz mais empréstimo ou tem dificuldades, sérias restrições para fazer empréstimo para pastor, presbítero, bispo, sei lá. Porque tem pastor que o que ele mesmo prega não é realidade na vida dele. Então ele faz um empréstimo que ele sabe que ele não vai conseguir pagar para comprar um carro novo.
que é para a igreja ver que o que ele prega dá resultado. E aí ele não consegue pagar o empréstimo, vai pegar outro para pagar, e aí entra naquela bola de neve. Só para manter a aparência. Mas Jesus diz que Deus busca quem o adora em espírito. Espírito é aqui dentro, ó. Você tem que adorar Deus com coisas pequenas. Sabe quando o seu filho faz uma baguncinha e você se controla? Fala, não, eu vou adorar Deus na maneira como eu vou educar o meu filho. Não é o que você tem, amados. É o que você é. Deus chama pelo que você é. Não é se você vem bem vestido à igreja ou não. Deus chama pelo que você é. Se você não tem condição de ter um terno de 5 mil reais, adore a Deus com a sua roupa simples. O que Deus quer são atitudes do coração. Quando você começa a adorar a Deus em espírito, isso começa a transbordar para fora. E aí, foi um pleonasmo isso, mas transbordar, lógico que é para fora. Quando você começa a adorar a Deus em espírito, isso começa a se transformar em verdade. As pessoas começam a perceber. Você não precisa nem se esforçar para parecer cristão. As pessoas percebem. As pessoas percebem que você está adorando em espírito. Não só aqui dentro da igreja, é um ambiente propício para que você seja adorador. Porque nós estamos aqui reunidos em torno disso, em torno de sermos adoradores. Mas e quando lá fora ninguém te conhece? Quando você está numa viagem de emprego, numa cidade que ninguém te conhece, é lá que você pode adorar a Deus também. Esses dias, eu comi num restaurante lá perto do serviço e tinha dado R$13,50 o valor do meu almoço. E aí eu fui passar o cartão lá, né, do Vale Refeição, e o rapaz passou R$1,35, R$1,35, ele esqueceu dos 2 zeros. Só que eu não vi, porque eu peguei o papelzinho, botei no bolso e voltei pro serviço. Umas 2 horas depois eu fui no banheiro, eu pus a mão no bolso, aí eu senti o papel e fui olhar. Aí eu vi, estava R$1,35. Falei, caramba, se eu não tivesse visto esse papel, tinha almoçado quase de graça. Mas agora que eu vi, eu tenho que ir lá. Eu preciso adorar a Deus com isso aqui também, é justo, isso é correto. Talvez vai sair do salário daquele homem que ganha, sei lá, também o salário mínimo, vai fazer falta para ele. Aí eu fui lá, paguei a diferença, paguei o ramo, você esqueceu aqui de cobrar. Mas o rapaz ficou tão feliz. Puxa vida, olha, se fosse qualquer outro, não estava nem aí e tal. Eu falei, não, cara, mas imagina. Olha, mas você e tal. E hoje, eu almoço naquele restaurante umas 2 vezes por semana. Eu chego lá, o pessoal cumprimenta e faz piada e brinca e tal. Fazer a coisa certa é a própria recompensa. Fazer a coisa certa em qualquer situação é adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é serviço religioso. Deus não espera que você vá a um lugar específico para adorá-lo. Deus espera uma atitude, uma postura que você tem diante da vida que vai fazer com que Deus seja adorado. Jesus fala isso, né, com os apóstolos. Eles falam, as suas obras têm que brilhar para que o mundo glorifique a Deus através das suas obras. Olha que interessante. Ali naquele restaurante, aquele homem não sabia. Mas ele estava glorificando a Deus, porque se alguma coisa boa nós temos, foi Deus que colocou. Então ele estava feliz porque eu fui lá devolver pagar, né, aquele valor, mas ele estava glorificando a Deus, na verdade. Quando nós fazemos o bem, Deus é glorificado. Eu quero terminar. Os irmãos estão entendendo a diferença entre um lugar e uma atitude de adoração? Eu quero terminar falando de uma ilustração, uma parábola de um trabalhador. Sabe esse pessoal que trabalha para a prefeitura, encosta o caminhão numa rua, cava um buraco, e aí no outro dia o pessoal vem e arruma, sabe esse pessoal? Tinha uma cidade em que um desses trabalhadores cavava lá junto com os amigos e metia, cavava e tal, fazia aquele serviço o dia todo. No final do dia, enquanto os outros estavam lá tomando água, sentados na calçada, conversando, descansando, aquele homem ficava encostado na pá assim, com
um queixo na pá e ficava olhando para o buraco que ele tinha cavado. Ficava lá, uns 10, 15 minutos, todo dia. Todo dia ele ficava olhando para o buraco. E aí os amigos dele começaram a achar que ele estava louco. Os caras ficam olhando para o buraco. E até que um dia um foi perguntar ao meu amigo: o que você está olhando para esse buraco aí? Já acabou, já terminou. Ele não vai afundar mais se você ficar olhando, não. Ele fala: não, sabe o que é? É que eu estou oferecendo esse buraco para Deus. E aí eu digo assim para Deus: Deus, pode existir buraco até igual, mas melhor não existe não, porque esse aqui eu fiz para o Senhor. Irmãos, é uma atitude de adoração, é colocar no altar de Deus tudo que você vai fazer. Adolescente, sabe aquela louça lá que a sua mãe fica atormentando você para lavar? Adora a Deus lavando aquela louça. Os pais estão rindo, né? Pai, sabe quando o seu filho está rebelde, porque na verdade ele só quer chamar atenção porque ele quer ser amado? Não vai lá brigar com ele não, vai lá conversar com ele, passar um tempo com ele. Faz isso adorando a Deus. Marido, sabe quando a sua esposa faz alguma coisa que você não gostou? Não briga com ela não, vai lá e faz você. Sabe assim? Coloca isso como uma atitude de adoração a Deus. Esposa da mesma coisa. Não fica bravo porque o marido deixou a toalha molhada em cima da cama. Vai lá e guarda a toalha. Depois, quando a raiva passar, você fala. E a minha esposa é sábia nesse quesito, porque eu fico acumulando calça no cabide do banheiro lá. Fica umas 3, 4 calças penduradas lá. Ela não fala nada, ela guarda. Depois de um tempo ela fala: meu querido, meu amor da minha vida. Lindo. Ali não é lugar de guardar calça, amassa tudo e eu tenho que passar nisso da hora. Guarda e guarda lá no guarda-roupa bonitinho pra você usar de novo. É assim, amados, são atitudes de adoração a Deus. Talvez você nem pense assim: eu vou adorar a Deus falando que meu marido adora. Talvez você nem pense nisso, mas Deus aceita isso como adoração. Porque é uma atitude, é uma postura que você assume diante da vida. É isso que Deus espera, é assim que nós vamos transformando o mundo. É assim que aquela resistência que eu falei lá no comecinho, é assim que nós vamos nos propagando. Não adianta a gente se reunir aqui e fazer o maior louvorzão que Guaranas já viu para evangelizar as pessoas. Talvez traga algumas pessoas, mas o que vai fazer as pessoas ficarem é a gente ter a atitude de adorador. As pessoas olharem para a gente e ver que a gente tem uma postura diferente do sistema que está aí fora. Que o Senhor Deus nos ajude a ter essa postura, a olhar para a vida como adoradores. E não achar que um lugar foi escolhido por Deus para nós fazermos um serviço religioso. Deus espera de nós adoração em espírito e em verdade, em atitude, de dentro para fora. E aí as pessoas vão perceber. Também eu queria convidar os irmãos para abaixarem suas cabeças. Nós vamos orar. Encerrar. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pelas palavras de Jesus que nos ensinam que no teu reino, ó Pai, as aparências não importam, ó Deus. Obrigado pelo teu reino onde não existe um lugar, ó Pai, mas existe uma atitude onde nós podemos sempre te adorar, ó Deus. Jesus, obrigado pela vida desses meus irmãos que ouviram a tua palavra, Pai. Senhor, perdoa se eu não preguei da melhor maneira, Pai. Perdoe as minhas palavras, ó Deus. Perdoe se eu cometi algum erro, Pai. Mas, Senhor, eu te peço que misericordiosamente, Pai, o Senhor venha a gravar essa palavra no coração dos meus irmãos, ó Pai. Senhor, que eles venham frutificar, ó Pai, que eles venham te adorar em tudo que eles quiserem, Pai. Que eles venham a enxergar a vida com outros olhos, ó Pai. Que eles venham a enxergar a vida com os olhos de Jesus, ó Pai. Que eles vejam as dificuldades como oportunidades de te adorar, ó Pai. Que eles vejam as bênçãos como oportunidades de te adorar, Senhor. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, pela vida do nosso pastor, pela vida da igreja, Pai. Senhor, faz de nós uma casa onde as pessoas vejam a adoração a Deus, Pai. Mas não um lugar onde as pessoas vejam a
adoração a Deus, mas pessoas que adorem a Deus em tudo quanto fazem, Pai. Eu te agradeço por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.